Uma outra coisa importante também dentro da sinestesia, dentro da linguagem corporal, é a parte de você conseguir subcomunicar através dos seus movimentos, dos seus toques, aquilo que você quer. Você se expressar e principalmente subcomunicar aquilo que você está querendo gerar. Tá? Isso tudo já está bem ligado com postura e com expressão facial. É quando você subcomunica ainda sem necessariamente ter começado uma interação, sem estar necessariamente falando, né, verbalmente. É a forma como você está postado, a forma como você olha, a forma como você sorri e muitas vezes os seus movimentos, a forma como você gesticula seus braços, como você usa o teu corpo, como você toca as pessoas, que é o comecinho, né, da construção da fisicalidade. Muita gente me pergunta sobre construção de sexualidade. Cara, como que eu faço para ser mais sexual, para criar tensão sexual? Mas o cara muitas vezes não sabe nem como usar o corpo e como tocar uma pessoa, como tocar uma mulher, que é o comecinho, ele quer começar a fisicalidade que vai levar lá na frente a criação da tensão sexual. Então você precisa corrigir muitas vezes esse tipo de coisa. Você ter a tua comunicação não verbal, os seus movimentos bem suntuosos, bem chamativos, bem expressivos e conseguir tocar da forma que você quer tocar. Ser expressivo nesse toque, não ser um toque assustado, não ser um toque que não calcula, que põe a mão, mas tira, fica com medo e tal. Não, quando você tocar, você toca com intenção, ter muita intenção em ambos os sentidos, a intenção com C cedilha e a intenção de intensidade com S na hora do teu toque. Ok, meu player, agora seguindo de uma forma mais profunda nessa parte de gestos, de como você usa seu corpo, eu vou te dar algumas dicas bem práticas, bem diretas, de coisas que você não deve fazer para destruir, né, a tua comunicação não verbal, destruir a parte atraente dela pelo menos, tá? A primeira delas, eu já falei isso inclusive num vídeo no canal da Social, é o lance de você fazer o que a gente chama de gansar, de pecking. É aquele movimento que toda vez que você vai falar com uma mulher, você fica movimentando a tua cabeça para frente, né? Principalmente quando você tá num lugar mais barulhento, como por exemplo agora, tem um monte de mulheres gritando aqui do lado, e eu teria que ficar tentando forçar a minha comunicação a ser mais alta para você me ouvir melhor. Quando você está numa balada, quando você está num barzinho, num ambiente que tem, por exemplo, uma música alta, algum barulho rolando, é muito comum você tentar chegar mais perto para fazer essa comunicação. Inclusive esse movimento, onde você está ali meio que parado, mas você joga o teu movimento para frente para tentar ser ouvido. E isso é péssimo quando só você faz isso, quando você faz isso basicamente sozinho. Quando rola uma reciprocidade nessa comunicação, imagina que você é um cara de 1,80m, você está ali falando com uma menina de 1,60m, tem uma diferença de quase 20 centímetros, então naturalmente você vai tentar chegar mais perto para falar com ela. Se você perceber que isso tem uma reciprocidade, onde ela também tenta falar, onde ela às vezes leva o ouvido mais perto da sua boca, onde ela tenta às vezes falar com você, ficar um pouquinho mais na pontinha do pé para falar contigo, isso é legal. O grande problema é quando você sozinho faz isso o tempo todo. Quando você tá ali num grupo, você tá falando com uma mulher, e eu vejo isso muito na balada, eu vejo isso muito em ambientes públicos com barulho, que é o cara fazer esse movimento. Ele vai falar com ela, daí ele chega pra falar no ouvido. Daí ela vai falar, daí ele chega pra ouvir ela. Daí ele vai falar de novo. Então ele fica basicamente fazendo esse movimento o tempo todo. E qual o sentido de você ficar fazendo esse movimento com a boca e com o ouvido, enquanto a mulher tá ali parada, ela abre a boca, você chega, e quando você fala, você chega perto dela. Então rola aí um investimento não verbal, um investimento da tua energia, né, muito maior do que da parte dela. Isso ela já naturalmente começa inconscientemente a absorver isso como algo não atraente, tá? Isso deixa ela não atraída por você. Uma outra coisa, meu player, que você não deve fazer na tua comunicação não verbal, e que é uma das coisas que os homens, as pessoas de uma forma geral mais fazem, né? Que inclusive aquelas pessoas que têm tiques, toques, enfim, existem N formas de você denominar isso, é você não saber como movimentar o teu corpo, principalmente os seus gestos com mão e com braço, ok? Começa a observar se você é uma pessoa que toda hora enfia a mão no bolso, não calculadamente, tá? Eu não tô dizendo aqui pra você que colocar a mão no bolso é igual a algo não atraente. Você pode colocar a mão no bolso se você souber que você está fazendo isso, e principalmente se não atrapalhar a tua comunicação. Imagina você tentar falar o tempo todo com as mãos no bolso. Você não vai tocar na mulher, você não vai construir fisicalidade, você não vai ter gestos mais suntuosos, mais expressivos. Então você colocar a mão no bolso por um período é tranquilo, mas começa a ver se você não é um cara que não sabe onde enfiar a porra da sua mão e começa a colocar ela na cara, começa a passar ela no corpo, em todos os lugares, principalmente quando você está emocionalmente reativo, emocionalmente frágil, desconfortável. Eu já vi isso rolar bastante, principalmente na balada, principalmente quando o cara tá ali num lugar onde ele tá mais reativo, onde ele parece que ele tá mais frágil. Ele começa a não ter controle, ele começa a ficar nervoso, então ele começa a mexer pé, mexer braço, coçar a cabeça, ele não sabe onde enfiar a mão, ele não percebe que em 1 minuto, às vezes ele faz 10 movimentos com a mão e nenhum deles é calculado. É tipo, segurar a mão, daí cruzar o braço, daí colocar a mão na cabeça, daí coçar a cabeça, daí colocar a mão no bolso de novo e ficar se ajeitando, arruma a blusa pra baixo, sobe a blusa, desce a blusa, coisas que às vezes em 1 minuto você faz um
monte de coisas que subcomunicam, apenas que você não está confortável com o teu corpo e com a tua fisicalidade. Procura evitar o que a gente chama por aí, vê por aí de tiques ou toques. Começa a observar se você é uma pessoa que muitas vezes, quando você está parada, quando você está ouvindo alguém falar, você começa a fazer movimentos com o corpo que não são calculados. Aquela coisa, às vezes, de você ficar batendo o pé, movimentando a perna, coçando alguma coisa. Movimentos, de uma forma geral, não calculados. Quando você trabalhar isso, você daqui a pouco não vai mais precisar ter o controle sobre isso. Inconscientemente, você vai passar a ter gestos, posturas e, enfim, toda uma comunicação atraente. Mas se você não tem controle disso, você precisa primeiro analisar isso, observar isso, tá? Se gravar, pedir para alguém te analisar no momento de mais vulnerabilidade, de mais estresse, etc. E depois analisar isso. Vamos supor que você está, por exemplo, numa entrevista, né? E você começa a perceber isso. Então, conforme você está falando ali, você começa a lentamente, a gradativamente tomar o controle disso. Você começa a perceber que, por exemplo, aquele analista de RH que provavelmente manja disso, tá vendo que você está inseguro, que você está balançando a tua perna, ou que você está ansioso, ou que você está tentando comunicar alguma coisa de uma forma muito forte.